Bom, pessoal, eu quero iniciar hoje aqui com vocês, né, deixando essa videoaula explicativa e vamos dar início aqui falando sobre a nossa trigonometria, tá? Que nós vamos estudar, nós estudaremos esse conteúdo em sala, né, mas aqui eu estou trazendo ele de uma forma um pouco mais avançada, pulando algumas etapas, né, que eu acho que para uma turma mais avançada, a gente pode já ir direto para este ponto aqui. O que ocorre aqui, pessoal? Nós temos aqui um triângulo, certo? Esse aqui é um triângulo retângulo, né? Você pode observar aqui, formalizei aqui o ângulo de 90 graus. Aqui nós temos um outro ângulo que você vai chamar de ângulo beta. E aqui nós temos um outro ângulo que você vai chamar de ângulo alfa. Bom, conhecendo o triângulo retângulo, o que nós conseguimos compreender aqui? Que estes são catetos e que aqui o C nós temos a hipotenusa, ok? Então, conforme foi explanado aqui, né, é importante para a trigonometria saber identificar esses catetos, tá? Uma coisa importante também para que vocês, de andamento à aula, né, na próxima, seguindo aqui o conteúdo, é muito importante que vocês saibam o que é um cateto adjacente e o que é um cateto oposto, tá? Então nós temos aqui como referência o ângulo alfa. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o cateto A, que segue junto ao ângulo, ok? Nós temos aqui o ângulo alfa e formando o ângulo alfa, um dos catetos aqui é o cateto A. Esse é o cateto adjacente, ok? E quem seria o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está lá do outro lado. Então, seria o cateto B, ok? Importante nós sabermos aí quem são esses catetos na nossa continuidade no estudo aí da trigonometria. O que ocorre? Vamos lá. Nós temos na trigonometria, né, três elementos importantíssimos e essenciais. Né? Nós vamos dar início aí falando de seno. Esse SN aqui é a abreviação de seno, tá? De cosseno. Esse COS é a abreviação de cosseno. E tangente. Essa tang aqui, né, essa abreviação, ela é a abreviação de tangente, tá? Então vamos lá. Sabendo desses três elementos, vamos estudar agora cada um deles, né, de forma separada. Então vamos lá. O que seria aí o seno do ângulo alfa, né? Nós vamos ter seno de A. Então eu quero saber qual é o seno desse ângulo aqui. Qual o seno desse ângulo? Né? O seno desse ângulo ele vai ser representado, né, pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então o que nós teremos? Quem é o cateto oposto do ângulo alfa? B, dividido pela hipotenusa, que está aqui, né? O ângulo, este lado C aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Seno de A, seno do ângulo alfa, é igual a quem? A divisão entre os lados B, que é o cateto oposto, sobre o lado C, que é a hipotenusa. Né? Então, aqui nós conseguimos identificar o que é o seno de alfa. O que seria o seno de beta, então? Né? Bom, por sua vez, o seno de beta, quem é o ângulo beta mesmo? O ângulo beta é este outro ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Esse ângulo é o ângulo beta. Deixa eu circular ele aqui. Bom, ângulo beta, né? Quem seria o seno do ângulo beta? Não vamos mudar nada, tá? Você vai pegar lá, ângulo beta, cateto oposto. Qual é o cateto oposto do ângulo beta? É o lado A do triângulo. Então seria cateto oposto sobre a hipotenusa,
que está aqui, C. Então ficou tranquilo, né? Nós podemos identificar que se nós quisermos, né? Se nós tivermos interesse de identificar em um exercício futuro o seno do ângulo beta, nós vamos utilizar o cateto oposto ao ângulo beta sobre a hipotenusa. Então, beleza. Então, nós já vimos o seno do ângulo A, que é o ângulo alfa. Conseguimos identificar o seno do ângulo alfa. E vimos também o seno do ângulo beta e como a gente consegue identificar o seno do ângulo beta, né? Aí, pessoal, nós aí terminamos aqui a parte do seno, nós entramos para a parte do cosseno. Eu vou utilizar o mesmo triângulo, esse triângulo, para explicar aqui a respeito do cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de A, que é o cosseno do ângulo alfa. Então, qual é o cosseno que eu quero? Eu quero o cosseno do ângulo alfa. Eu quero o cosseno deste ângulo aqui, tá? Ângulo alfa. Então, vamos lá. Cosseno do ângulo alfa. Quem é o cosseno do ângulo alfa? Nesse caso, será a razão entre os catetos adjacente e a hipotenusa. Bom, como eu expliquei para vocês o que é um cateto adjacente, vai ficar fácil, né? Vamos voltar para o triângulo. Olha só. É o cateto adjacente, ângulo alfa está aqui. Quem é o cateto adjacente? É o lado A, sobre a hipotenusa, lado C. Então, observamos aqui que o cosseno do ângulo A é cateto adjacente A sobre hipotenusa C. Esse é o cateto, esse é o cosseno do ângulo alfa. E o cosseno do ângulo beta? Bom, aí no caso, pessoal, você vai agora tirar como referência o ângulo beta. E aí a observação é a mesma. Vamos lá. O ângulo beta é esse. Qual é o lado adjacente ao ângulo beta? Aqui está o ângulo beta. Olha só, cateto adjacente. Esses dois aqui são adjacentes, mas aqui a gente já sabe que é a hipotenusa, né? Quem é o cateto adjacente? Este cateto aqui. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Esse é o cosseno do ângulo beta. Cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, olha só o que nós observamos, né? Que o cosseno do ângulo alfa é o lado A. Cosseno do ângulo alfa é o lado A sobre o lado C. E o cosseno do ângulo beta é o lado B sobre o lado C, né? Para ficar aqui um pouco resumido, né? E de uma forma que a gente possa entender quando nós passarmos aí para o nosso exercício. Então, nós estudamos sobre o seno, estudamos sobre o cosseno e agora nós vamos falar um pouco sobre a tangente, ok? Vamos um pouco agora entender o que seria a nossa tangente, né? A tangente, no caso, pessoal, ela é a relação aí, não seria nem relação, né? Seria a razão, é a razão entre os catetos. Então, nós vamos dividir um cateto pelo outro. Qual seria essa ordem, no caso da tangente, né? Então, a tangente do ângulo alfa, aqui nós temos o ângulo alfa, e eu quero saber qual a tangente deste ângulo aqui, ó. Qual seria a tangente do ângulo alfa, pessoal? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Fica bem tranquilo para vocês conseguirem identificar. Quando eu quiser a tangente do ângulo alfa, eu vou pegar os catetos opostos, o cateto oposto, e dividir pelo cateto adjacente do ângulo alfa. Temos aqui o ângulo alfa, cateto oposto que está do outro lado, dividido pelo cateto adjacente que segue aqui ao ângulo. Ó. Então, não temos aí nenhuma dificuldade maior, né? Bom, se eu quiser a tangente do ângulo beta, teremos a mesma situação. Vamos lá. O ângulo beta está aqui. O que você vai fazer para achar o cateto do ângulo beta?
desculpa, gente, para nós acharmos a tangente do ângulo beta. A tangente do ângulo beta é cateto oposto A sobre cateto adjacente B. Então, a tangente deste ângulo é A sobre B. E assim, galera, nós conseguimos identificar o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente, tá? Aqui eu passei para vocês a parte teórica, ok? E eu vou preparar agora um outro vídeo onde eu vou traduzir isso aqui para vocês em um exercício, como que nós teríamos soluções dessas, ou como que nós poderíamos aplicar isso aqui em uma atividade ou em um exercício. Mas é importante que vocês conheçam o conceito, tá? Sempre que nós dominamos o conceito, a hora que nós passamos para os exercícios, a gente vai sentir um pouco mais de facilidade, né? Então esse é o conceito geral aí da trigonometria no triângulo retângulo, tá? Nós temos a trigonometria também aplicada na circunferência, mas aqui nós estamos trabalhando ela no triângulo retângulo. E aí eu vou, ainda dentro da definição, vou preparar uma outra aula, trazer mais algumas coisas para vocês, né? E à medida que vocês forem encontrando dificuldade e tendo dúvidas, aí vocês me mandem, tá? A dúvida de vocês aqui que eu estarei respondendo. Então, um abraço e até a próxima aula.